Por trás de todo o projeto veio sempre uma ideia. Pode ter sido pequena, média, grande, pode ter sido feita por uma pessoa, pode ter sido feita por várias pessoas, pode ter começado pequena com uma pessoa e se tornado gigante quando outras entraram num processo. Por exemplo, quando você está aí assistindo um dos campeonatos de esportes que você gosta, surgiu da ideia de alguém que estruturou de um projeto e que depois, como resultado, virou um grande campeonato que agrada todo o público. Mas como é que eu crio um projeto? Como é que eu transformo uma ideia em projeto? Quais são os recursos necessários, as pessoas necessárias, os processos necessários para que um projeto seja viável e que se realize? E como é que você identifica a oportunidade atrás de um projeto? Se essa pergunta fosse fácil, a resposta seria mais fácil ainda. Só que não é uma matemática. Não existe como eu vou resolver esse X, é só isolar o X e pronto. O projeto nasceu de uma ideia. Você teve essa ideia porque você tem algum problema para resolver. E eu acho que a viabilidade de um projeto é se a ideia é viável para resolver esse problema. Isso você só aprende na prática, você só aprende com vivência. Então a primeira coisa que eu vou dizer é, muito possivelmente o primeiro projeto que você vai ser o dono, que você vai começar a desenvolver, você pode talvez enfrentar muitos problemas. Talvez é um projeto que você não vai conseguir finalizar. A experiência e a bagagem que você vai ter de vida vai conseguir te ajudar a entender se aquele projeto ele é viável e se principalmente ele tem uma oportunidade ou identificar as oportunidades que aquele projeto possa ter. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui é, não tenha culpa se você achar que um projeto ia vingar e ele acabou não vingando. Tá, mas eu também não tenho muito tempo para perder e principalmente eu não tenho dinheiro para perder. Então, se talvez em outras aulas aqui do curso a gente falou muito sobre referências de audiovisual para você produzir um conteúdo, se você vai sentar na posição de alguém que vai tocar um projeto, que vai comandar um projeto, que vai ser o dono do projeto, procure referências, procure conselhos, converse com outras pessoas. Não que os conselhos e as outras pessoas vão dar a resposta para você, mas elas vão ajudar, se a gente fizer de novo um paralelo com a matemática, a resolver o X, o Y, ao Z, e você vai colocando tudo isso numa equação. Ao resolver essa equação, você vai entender se esse projeto tem as oportunidades que ele precisa para vingar ou não. Então, antes de mais nada, vivência, estudo, riscos, mensurar os riscos, são alguns dos elementos importantes para você começar a identificar quais são as oportunidades que aquele projeto pode vingar ou não. Não tenha receio de errar, porém, aprenda com seus erros. Um projeto, ele tem muito a ser desenvolvido e essa é uma trajetória onde erros e acertos acontecem. Aprenda com seus erros para não repeti-los lá na frente. Um projeto precisa ser muito bem estruturado e a estrutura dele acaba nascendo da vivência de outros projetos, de outros desafios que você teve anteriormente. Mas, ok, qual é então o primeiro passo para a viabilização de um projeto? Existe uma expressão muito utilizada num jargão de negócios que é ter todos os stakeholders alinhados, né? Ou seja, ter todo mundo que está numa cadeia envolvida nesse projeto e principalmente podem ser tomadores de decisão apoiando o seu projeto e principalmente patrocinadores. Patrocinadores não necessariamente com dinheiro, mas aqueles que acreditam na ideia e que vão ajudar você a levar esse projeto para frente. Tem um projeto que eu acho que eu posso dividir com vocês, aqui do YouTube mesmo, é um desses elementos que não adianta ter só uma boa ideia e construir esse projeto e ter a colaboração de um grande ecossistema é fundamental. Se você gosta de futebol, talvez você assiste o Paulistão no YouTube. Quando trabalhando junto com a Federação Paulista e um outro parceiro nosso, a Live Mode, começamos a ter a ideia de talvez o YouTube ser um dos canais para a transmissão, né, um dos meios de transmissão de um campeonato de futebol, isso precisou ser estruturado num projeto. E veja, toda ideia precisa ser disruptiva, toda ideia precisa ser inovadora. O que a gente queria com esse projeto, que nasceu com uma ideia, era não só o fato de um campeonato de futebol que é tradicionalmente transmitido pela televisão e ele jamais vai deixar de ser transmitido pela televisão. O brasileiro, principalmente, consome muita televisão, mas a gente
gente entendeu que o YouTube poderia ser uma plataforma alternativa, complementar. Então daí a primeira ideia, veja, ela não é disruptiva. A gente não vai reinventar a transmissão de futebol, mas ela pode ser complementar. De novo, é uma ideia inovadora, mas não completamente disruptiva. Só que aí vem a seguinte provocação no desenvolver desse projeto. Tá, então a gente só vai pegar a transmissão do jeito que ela tá aqui e replicar para cá, ou a gente vai fazer de uma maneira diferente? Acho que existem maneiras de serem contadas. A gente está no ambiente do YouTube, a gente tem um ecossistema de criadores, a gente tem uma audiência diferente, uma audiência complementar, talvez vai ter uma audiência mais jovem consumindo esse mesmo conteúdo. Quais são as inovações tecnológicas que a plataforma pode trazer para uma transmissão que, diferente daquele meio mais tradicional, não poderia trazer? A gente vai começando a elaborar esse projeto. E para isso a gente precisa do envolvimento e do apoio e do patrocínio de outras áreas. Dentro de uma empresa, por exemplo, como Google e YouTube, das outras áreas de produto, das outras áreas de negócio, das outras áreas de parcerias de conteúdo. Dentro do ecossistema de futebol, como é que um jogo, que nada vai mudar dentro do jogo, o jogo vai continuar acontecendo dentro das 4 linhas, mas como alguns outros parceiros, como essas empresas que eu acabei citando, como é que elas vão conseguir também fazer com uma transmissão, afinal o YouTube não produz conteúdo nenhum, né? Quem produz são os parceiros. Como é que esse conteúdo poderia ser produzido de uma maneira diferente, com uma outra linguagem, tentando manter a tradição do jeito que um jogo de futebol é transmitido, mas colocando elementos inovadores. Se você assiste o Paulistão no YouTube hoje, ele tem muita referência das transmissões de partidas de e-gaming. O comentarista aparecendo, né? Mas, poxa, eu sempre assisti futebol sem ninguém me atrapalhando na tela, eu quero ver o jogo. Se eu tiver alguma imagem ali na frente, de novo, do jeito que o projeto nasceu lá no início de 2002, para como foi essa última temporada agora em 2023, muita coisa evoluiu, muita coisa nesse projeto mudou. Acho que daqui ficam algumas lições. O projeto tem uma ideia, que é fazer do YouTube uma casa complementar aos outros meios para você também assistir futebol. O projeto ele continua sendo desenvolvido. Ele nasceu de uma maneira e os aprendizados vêm de várias formas, inclusive fazendo. E lembra que um pouquinho antes eu comentei aqui de você não ter o receio de errar, mas aprender com os erros e não repetir? A gente vem num ciclo de aprendizagem muito importante. Convido você, assiste, entra lá no canal do Paulistão, veja como eram as primeiras transmissões, veja como as transmissões foram já nessa temporada. Convido você a assistir em 2024 como essa temporada será transmitida. Porque, além disso, a gente tem um outro elemento. Um projeto, principalmente quando a gente fala no audiovisual, ele nunca vai se encerrar. Esse é um meio que se transforma e muda a todo momento. Você está assistindo esse vídeo na horizontal. Cada vez mais os vídeos nas verticais vêm crescendo. Só para citar uma das transformações que as plataformas vêm passando. As linguagens mudam. Talvez o seu projeto precise se adaptar devido a uma nova maneira com que o vídeo está sendo distribuído, devido ao novo aparelho celular onde as pessoas estão assistindo esse conteúdo. O meio audiovisual não adianta, ele recebe uma grande influência tecnológica de novas maneiras de serem consumidos conteúdos e serem produzidos, assim como a gente está falando de um ser humano. É uma pessoa que vai produzir os seus conteúdos, que vai consumir os seus conteúdos. Então, nunca tenha receio de revisitar os seus projetos. Não vai ter ideia disruptiva e essa ideia precisa ser sempre evoluída. E isso reflete na execução do seu projeto. Novas ideias aparecerão. Lembre-se que é muito importante você poder falar não para você conseguir trilhar um caminho de um projeto também, senão fica uma coisa muito confusa. Mas, de novo, uma ideia só fica muito bem estruturada se ela tiver um bom projeto e não tenha receio de ter novas ideias incorporadas a esse projeto para ele poder evoluir. Eu vou usar aqui um jargão, uma expressão que você já deve ter ouvido várias vezes, que várias cabeças pensam melhor do que uma. E é nisso que você já deve, se você não conhece essa expressão, a chamada brainstorm, né? Vamos fazer um brainstorm. Cara, a importância de fazer isso. De novo, várias cabeças pensam muito melhor do que uma. Colocar todo mundo ao redor de uma mesa ou ir para um outro lugar, até para se libertar de alguns espaços, etc., se você tiver a oportunidade. Não existe lugar correto para fazer um brainstorm, existe a maneira correta de fazer um brainstorm. Talvez a única regra é uma. Não existe ideia ruim. O que eu vou falar aqui não é bobagem, porque sempre tem alguém com alguma coisa interessante para falar. E para essas 3 regras funcionarem, precisa ter uma em cima de tudo isso no momento de brainstorm. Também deixar o outro falar. É também ouvir. Um brainstorm, mais do que você jogar ideias, é você também ouvir. Porque
só vai funcionar na coletividade. Só vai funcionar se todo mundo tiver espaço para ouvir, e isso inclusive vai dar segurança para as pessoas falarem, aquele tipo, vou soltar uma ideia aqui, parece boba, tá? Falar um negócio aqui que é meio bobagem, tá? Mas eu tava pensando, este precisa ser um ambiente seguro, livre e aberto, porque, de novo, não existe bobagem, é um momento de criação. Talvez das ideias ou das coisas mais estranhas ou do que você pode julgar de errado é da onde começam a se costurar as melhores ideias e vão virar um principal projeto. Brainstorm, não tenha medo de falar e saiba ouvir. São essas 2 dicas que eu dou para você. Eu comentei um pouquinho no exemplo que eu dei anteriormente da necessidade de você, ao desenvolver um projeto, saber ter o envolvimento correto e o apoio dos stakeholders, né? Como é que eu faço uma primeira análise das necessidades que um projeto precisa? Bom, primeiro eu não sei onde você vai estar sentado na hora que você estiver comandando um projeto. Pode ser o seu projeto sozinho, é o projeto do time do eu mesmo, então talvez você vai ter as necessidades que vão se encaixar no seu bolso. Você é um projeto de formação única, sua só, etc. Então talvez vocês tenham as necessidades a serem cumpridas dentro daquilo que você pode cumprir. Mas se você estiver já dentro de uma organização, dentro de uma empresa, ou dentro de um desenvolvimento de um projeto, é primeiro saber quais são as premissas, desde a parte orçamentária, qual é o público-alvo que eu quero atingir com aquele projeto, ter talvez uma linha de perguntas, um roteiro. Se é tão importante criar um roteiro para a produção de um vídeo, é super importante criar um roteiro para eu saber quais são as necessidades, um checklist, né? Uma lista ali de conferência para saber se tudo que eu estou colocando ali no meu carrinho de supermercado são as compras que eu preciso fazer no final do mês mesmo. Se eu não estou gastando dinheiro à toa e se eu estou levando para casa tudo que eu preciso fazer. Estou fazendo uma analogia aqui muito simplória, mas todo bom projeto nasce de um bom checklist. Linha por linha, aquilo que eu preciso estar listado, e eu, talvez como uma sugestão, mais do que estar listado as coisas que eu preciso fazer, até para não parecer algo afirmativo, né, para eu não me sentir culpado se eu estou fazendo aquilo ou não, faça esse checklist com perguntas, porque às vezes manter esse questionamento para saber as necessidades do meu projeto, se elas estão sendo atingidas ou não, sempre manter o questionamento, talvez é a maneira mais segura, eu posso dizer, de novo, na minha experiência pessoal, se eu estou ali cumprindo o correto. De novo, saiba que talvez ele não vai estar completamente redondo, vão ter erros nele, não tenha os medos de errar, mas, repito, aprenda com os erros. Então acho que essas necessidades, avaliar as necessidades, é tendo um bom checklist. Um checklist não de coisas que precisam ser feitas, mas que precisam ser questionadas para saber se elas estão sendo contempladas no seu projeto. Legal, e eu tenho a minha ideia pronta, a ideia do meu projeto estruturado. Qual é o próximo passo? Vou falar uma coisa muito importante, principalmente nesse meio audiovisual. A gente já falou muito aqui, né? Existe ideia grande, existe ideia ruim. Eu falei lá no início que todo o campeonato de esportes que você assiste, por exemplo, nasceu de uma ideia. E nesse meio audiovisual, né? O conteúdo que você produz, a ideia que você tem, ela às vezes está protegida ali por direitos autorais. A sua criação pode ser um direito autoral. E aqui fica talvez um principal aprendizado. Ideia você não registra. Você não vai na Biblioteca Nacional e você registra uma ideia. Ah, eu tive a ideia de fazer um campeonato XPTO com os recursos YZ, usando os jogos tais. Isso é uma ideia. Essa ideia você não registra. O que você registra é um projeto. O que você vai na Biblioteca Nacional é registrar um projeto, talvez já com o primeiro roteiro, se ele for um conteúdo audiovisual. Então, ideias não são registradas, então tome muito cuidado como você vai criar as suas ideias para elas serem protegidas num ambiente seguro. Afinal, se isso virar, pode ser um grande produto, que você vai acabar ganhando muito dinheiro com isso. Então, a importância de transformar as ideias em um projeto estruturado, até por registro, até por patente, até para garantir a sua, ou de maneira colegiada, a autoria dela. Então, o passo mais importante, depois de ter uma estrutura, uma ideia bem estruturada, é você fazer o registro disso. O registro na Biblioteca Nacional é o que garante a você a autoria e a criação, até para você não ser copiado lá no futuro. Mas o próximo passo mais importante também é um passo que precisa seguir depois do projeto até a sua conclusão. É manter alguém sendo o dono do projeto. Alguém cuidando, como um filho mesmo, na sua criação, seguindo cada um dos passos. Não existe
projeto bem executado se não existe um dono de um projeto, um gerente do projeto, seja lá qual é o nome que você queira dar. Então saiba que precisa ter um dono, precisa ter alguém ali acompanhando cada uma das etapas. Talvez não seja o melhor projeto da sua vida, talvez o projeto lá no fim, ele não saia da maneira com que tinha sido idealizada, mas ele só chega no fim se ele foi muito bem acompanhado. Então fica aqui, talvez as minhas duas principais dicas sobre como evoluir da ideia para um projeto. Primeiro, se for necessário, registre, porque a ideia não é registrada, é só projeto que é registrado, e ele só chega no fim, mesmo que pode ter chegado da maneira que você não gostou, se ele foi muito bem acompanhado, porque senão no fim ele não chega. E para encerrar, talvez a última dica que eu posso deixar aqui, pensando na cadeia de produção audiovisual. Você até pode produzir um vídeo do início ao fim sozinho. Hoje você tem recurso para isso. Você pode ser o câmera, o apresentador, o editor, o ter o seu próprio canal e distribuir. Mas se você quiser entrar realmente nesse ramo de maneira profissional, em grandes produções, nessa cadeia de produção de projetos audiovisuais, ninguém faz nada sozinho. Então, colaboração, saber ouvir, saber formar uma equipe interessante, saber fazer parte de um time, saber respeitar um ao outro nessa cadeia, na elaboração de um projeto, é uma das coisas principais. A ideia pode ser sua, mas tem ideia que você não vai conseguir realizar se você não tiver o time correto na elaboração de um projeto. Ninguém faz nada sozinho de maneira grandiosa no ramo audiovisual, então saiba a produzir e ter um time bom, confiável e principalmente também ser um membro confiável dentro dessa equipe. Produção audiovisual é um time, onde você pode ser o capitão, onde você pode ser o goleiro, onde você pode ser o atacante, ou você pode inclusive ser só o estrategista, lá no banco. Saiba atuar na sua posição e ninguém no fim, por mais que um dos atacantes lá é quem vai marcar o gol do título, ele só marcou aquele gol porque teve uma boa estrutura montada. A analogia aqui com esportes, ela é direta, porque no fim um projeto audiovisual é uma maratona. Boa sorte!